A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior, evangelista na Igreja Palavra Fiel. Hoje nós aprenderemos uma importante lição de número 6, que tem como título A Justiça de Deus, datada de 6 de novembro de 2022. Texto áudio: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Verdade prática. Os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Leitura diária. O justo juiz de toda a terra sabe separar o justo do injusto. Animais selvagens são agentes de Deus para o juízo divino. Espada, fome e peste são agentes da ira divina. A trilogia da morte, espada, fome e peste envolve destruição e diáspora. O juízo divino sobre Jerusalém é prenúncio da grande tribulação. O derramamento da ira de Deus nunca acontece sem aviso prévio. Leitura bíblica em classe para o domingo. Consta de Ezequiel, capítulo 14, e os versículos vão do 12 até o 21. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estarei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas assolarem, que fiquem assolada, e ninguém possa passar por ela, por causa das feras. Ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, e nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou, se eu enviar a peste sobre tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça, porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas alimárias,
e pestes contra Jerusalém para arrancar dela homens e animais? A presente lição, meus queridos, está fundamentada em 3 grandes tópicos. O primeiro identifica o juízo divino, exposto pelo profeta. O segundo mostra um tipo de petição que Deus não atende. E, finalmente, o terceiro diz respeito à impossibilidade de uma possível intercessão de homens justos, como Noé, Daniel e Jó, para livrar o povo do juízo divino. À luz desses tópicos, a presente lição envolve o tema da retribuição divina ao pecado. Objetivos da lição: 1. Identificar o juízo divino. 2. Mostrar a petição que Deus não atende. E 3. Refletir a respeito da intercessão de Noé, Daniel e Jó. Uma pequena introdução. É importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel, capítulo 14, de 12 a 21. Estaria o profeta partindo do genérico para o específico? Ou seja, de uma terra qualquer para depois se dirigir à casa de Israel? E o que parece? A primeira parte desta palavra profética é genérica e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. A presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Primeiro tópico, sobre a identificação do juízo. Uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernentes à retribuição ao pecado. Subtópico 1. O discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa, e nem mesmo sem um prévio aviso. O Deus Javé de Israel procede dessa maneira para oferecer oportunidade e arrependimento. O perdão divino vem com arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive. Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. A vontade de Javé é abençoar o seu povo e restaurar a sua herança. Mas como ajudar quem não se ajuda? Por isso, o castigo é inevitável. Trata-se de uma questão de justiça e santidade. Subtópico 2. A primeira parte do oráculo, versículo 13. A expressão "quando uma terra pecar contra mim" pode-se aplicar a qualquer povo e qualquer lugar e época. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente contumaz, que se recusa a ouvir a palavra. Ele torna instável o sustento do pão. Como isso é feito? A palavra profética esclarece com a carestia, fome e extermínio de seus moradores, e até animais. Trata-se de uma grande crise econômica nacional que chamamos de recessão financeira. 3. Descrição dos agentes do juízo divino. É Javé que manda as chuvas e fertiliza a terra e os campos. Ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal. A seca era um sinal visível do castigo divino. A espada, linguagem figurada, para designar guerra, também resulta em fome e peste. E a fome é uma referência à escassez de alimento.
provocada pela destruição da produção agropecuária. A peste é o resultado da epidemia causada pelas mortes nos campos de batalha. Mas o versículo 21, o profeta acrescenta a figura dos animais ferozes. No versículo 21, o oráculo inclui Jerusalém, como destinatária da profecia. De modo que podemos afirmar que essa palavra profética é para qualquer nação e época. E uma síntese, a primeira síntese, é que Deus não executa o juízo sem uma justa causa, nem mesmo sem um prévio aviso. Vamos para o nosso segundo tópico, sobre a petição que Deus não atende. Nós encontramos em Jeremias e Ezequiel duas situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. O exemplo de Moisés e Samuel, o de Noé, Daniel e Jó. Primeiro subtópico: exemplos de intercessão pelo pecador. Deus aceitou poupar as cidades de Sodoma e Gomorra, atendendo à oração intercessória de Abraão. Se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma. Moisés e Samuel, dois baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo nos casos de pecados e rebeliões. Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus ainda no final, no Sinai, com o culto do bezerro de ouro. Mas Deus perdoou-os e renovou o concerto com os israelitas. Inspirados nessas experiências dos homens de Deus, que oramos uns pelos outros e intercederemos pelos pecadores para que eles se arrependam e venham a Cristo. 2. Um castigo inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel, ao longo de suas histórias, desde a peregrinação do deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Chegou-se a um ponto em que não havia mais retorno. As Escrituras mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação e até pessoas, como aconteceu com Saul. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. 3. Quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. O pecado para a morte, na linguagem do apóstolo João, é apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e adjura o seu Deus. Isso é diferente do pecador que se arrepende. Apostasia é negar a fé que antes defendia. Isso acontecia reiteradas vezes em Israel, mas no período final do reino de Judá não havia mais remédio, senão o juízo divino sobre a cidade de Jerusalém. E a segunda sinopse é que na Bíblia encontramos exemplos de orações intercessórias de justos que Deus não atende, os de Moisés e Samuel e os de Noé, Daniel e Jó. O terceiro tópico
diz que sobre a intercessão de Moisés, Daniel e Jó. Estava chegando o tempo em que nem com a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. Por que o povo rejeitou os profetas? A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são o suficiente para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Esse argumento pode explicar por que Ezequiel afirma que, ainda se estivessem no meio dela, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Esse oráculo está entre os mais severos. Veja que todas as vezes que os 3 justos são mencionados, vêm acompanhados da chancela de autoridade espiritual, diz o Senhor Jeová. Ou, vivo eu, diz o Senhor Jeová. 2. Noé, Daniel e Jó. Por que Daniel? Há quem se surpreenda em ver o nome de um jovem entre os 2 grandes antigos patriarcas. Mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas e viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel. Porém, eram exemplos de justos, reconhecidos de todo o povo, pois adoraram e serviram o mesmo Deus, Javé de Israel, Criador dos céus e da terra. Jó. Mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem. 3. O profeta Daniel. Nos últimos tempos, tem surgido questionamentos sobre a identidade do Daniel, apresentado nesse trio de justos. São 2 argumentos para explicar não ser o profeta Daniel da Bíblia. Primeiro, a grafia do profeta Ezequiel emprega não é Daniel, usada no livro de Daniel. E segundo, o fato de ser muito jovem para ser contado entre 2 patriarcas antigos. Sinopse. Segundo a mensagem de Ezequiel, Deus não é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. Conclusão. Concluímos a nossa lição conscientes de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito para não ser confundido com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus. Revisando o conteúdo. 1. O que ficamos sabendo à luz da Escritura sobre a ira de Deus? 2. Quais os agentes do juízo divino? 3. Quais os 2 baluartes de Israel que tiveram as suas orações intercessórias pelo povo atendidas? 4. Por que a maioria não acreditava no juízo divino anunciado por Ezequiel? 5. Quais os patriarcas citados na profecia como exemplo de justos que não teriam suas petições atendidas em favor do povo, mas apenas pela própria justiça deles? Que lição maravilhosa foi essa, meus queridos? Fiquem com Deus e conte sempre com as minhas orações.